Fala, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor George e hoje vamos dar continuidade à nossa programação de aulas. E hoje vamos falar sobre funções inorgânicas, dando início com a função, fazendo uma breve introdução, claro, e falando sobre ácidos. Vamos lá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, vamos lá então, pessoal, dar início à nossa aula de hoje. Então, pessoal, vamos então dar início à nossa primeira função inorgânica que a gente vai começar a falar, que no caso serão os ácidos. Pessoal, os ácidos, eles têm características específicas. Uma característica específica que essa função inorgânica pode ter, no caso do ácido, é um sabor azedo. Você já deve ter experimentado vários alimentos que tenham, né, esse sabor azedo, frutas e entre outros, né? Aquele sabor azedo mesmo, o limão, por exemplo, o morango e o maracujá, entre outras frutas, né? Entre outros alimentos. No caso, esse sabor azedinho, ele significa que esse alimento é um alimento ácido, que esse tipo de análise é análise organolépticas, que são aquelas análises que utilizam o, o nossos, os nossos sentidos, né? Para que a gente possa identificar se aquele tipo de alimento ele pode ser a determinada característica daquele alimento, né? Seja visual, seja pelo paladar, seja pelo tato. Então, quando a gente utiliza esses sentidos, nós dissemos que essas são análises organolépticas. E no caso, o ácido, ele tem esse sabor azedo, levando em consideração o sentido do paladar. Uma outra característica que os ácidos têm são que eles reagem com alguns metais, gerando, no caso, o gás, o gás hidrogênio, né? Que é um gás bastante tóxico, que a gente tem até que tomar cuidado, né? Quando a gente trabalha com, a gente tem algum metal, a gente acaba derramando ou colocando em contato com alguns ácidos, a gente tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de reação, porque pode aí ter então a formação desses gases, né, do gases de hidrogênio, que no caso são tóxicos para nossa saúde, né, que podem até nos matar. Uma outra característica que os ácidos também podem ter são as de modificarem a coloração de indicadores. A gente sabe que nos laboratórios nós temos vários indicadores ácidos que, em contato com o ácido, ele acaba modificando essa coloração. Um exemplo para vocês é o fenolftaleína. Ele é um indicador ácido e base, onde, em contato com alguma base, ele fica com uma coloração rósea, arroseada, né? E quando ele entra em contato com o ácido, então, ele acaba ficando incolor. Então, dependendo existe algumas moléculas que na presença de ácidos elas têm uma cor e na presença de bases elas acabam tendo outra cor, né? Outra coloração. E no caso essas moléculas são indicadores ácido e base. Uma coisa bastante interessante quando nós falamos de ácido, principalmente os ácidos diarrênios, são que todos os ácidos em meio de solução eles acabam liberando o íon H+, ou também a gente pode considerar, né, que no meio aquoso haver a formação desse hidrônio aqui, ó, que é o H3O+. Então a gente sabe que todo ácido diarrênios em meio aquoso ele vai liberar o íon H+, que é chamado hidrônio ou hidroxônio, né, que é uma característica então desse ácido diarrênios. E nesse caso, esses ácidos eles são compostos moleculares que em solução aquosa sofrem ionização gerando íons H+, que foi o que a gente falou agora, né? Aqui a gente tem como exemplo o ácido clorídrico, que é o HCl. O HCl, quando é adicionado no meio aquoso, ou seja, na água, né, ele acaba liberando
dissociando, que a gente chama, né? Ele acaba se dissociando em um íon H+, e também o íon de cloro, o cloreto. No caso, os ácidos inorgânicos, eles são subdivididos em duas classes, que são os hidrácidos, que são a classe sem oxigênio, e também temos os oxiácidos, que a gente vai falar um pouco mais para frente. No caso dos hidrácidos, como o nome já diz, né, eles são ausentes de hidrogênio. E se tratando da nomenclatura, a nomenclatura sempre ela vai acontecer dessa forma. Primeiramente, vem o nome ácido, seguido do... Eu esqueci de colocar aqui, né? Mas ele vem seguido do átomo envolvido nessa molécula, nas ligações dessa molécula. E depois ele também tem um sufixo, que é o ico. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, para ficar mais fácil. No caso aqui, o HF. O HF, como ele não tem a presença de oxigênio, então ele é considerado um hidrácido. Ou seja, em meio aquoso, ele vai liberar o íon H+, né? Então, por isso que ele vai ser um ácido de arrênios. E nesse caso, se tratando da nomenclatura, vamos então ter o ácido como uma nomenclatura inicial, né? Seguido do átomo envolvido nessa molécula, que no caso aqui é o flúor, e o hídrico. Eu acho que eu falei ico aqui, né, pessoal? Mas no caso dos hidrácidos, nós temos a finalização hídrico, que são dos hidrácidos, né? Agora vamos para o próximo. A gente já até falou aqui mais em cima, né? No caso do ácido clorídrico. O ácido clorídrico, ele se inicia então com a palavra ácido, seguido então do átomo envolvido nessa reação, que no caso é o cloro, e com a finalização o sufixo hídrico. Então logo o HCl ele pode ser chamado de ácido clorídrico. O próximo então, ele é o HBr. O HBr, no caso, também é um ácido, né? Porque ele segue todas as regras de um ácido. No caso do ácido de arrênios, ele vai liberar o H+ em solução. E, levando em consideração a nomenclatura, nós temos, por ser um ácido, ele começa com a palavra ácido, então, e continuando, após o ácido vem o átomo envolvido nessa molécula, que no caso é o bromo, e a finalização, o sufixo hídrico. E assim por diante, pessoal. No caso, todos esses elementos aqui, ó, tanto flúor, cloro, bromo e também o iodo, eles são elementos da família 7A, que são os halogênios. Então, esses aqui são ácidos de halogênio. Aqui também temos outros exemplos, ó. Aqui nós temos o enxofre, né? Que na nomenclatura ele tem a nomenclatura de sulfo. E ele vai levar a mesma regra. Por ele não ter oxigênio na sua composição, acaba que se inicia a palavra, a nomenclatura com ácido. A gente leva em consideração esse átomo envolvido aqui nessa molécula, no caso sulfo, ácido, sulfo e a terminação hídrico por conta de ser um hidrácido. E aqui também nós temos o CN, que no caso vai ser o cianeto, o carbono, mas em ligação tripla com esse nitrogênio, ele acaba formando o cianeto. E nesse caso, falando da nomenclatura, né, começa com a palavra ácido, cian, que é do cianeto, hídrico, por conta de ser um hidrácido. E uma coisa que a gente tem que levar bastante em consideração é que todos os hidrácidos, eles são bastante voláteis. Eu não sei se vocês lembram, pessoal, quando a gente falou de forças
intermoleculares, o porquê de determinadas moléculas elas acabarem sendo mais voláteis ou menos voláteis com as outras. Sempre que eu tenho moléculas, no caso uma solução, né, muito volátil, eu posso considerar que as interações intermoleculares, as interações moleculares que estão acontecendo ali naquele meio entre as moléculas iguais, né, acaba sendo uma interação muito fraca. E essa interação, por ser muito fraca, acaba que qualquer temperatura faça com que essas moléculas se desprendam para o ambiente, formando gás. E de um modo geral, a gente não vai falar sobre isso agora nessa aula, né? Mas de um modo geral, essas interações moleculares, se elas forem interações do tipo dipolo induzido, acaba que essa interação acaba sendo mais fraca. E por ela ser mais fraca, acaba tendo a formação de gases muito mais facilmente do que os outros tipos de interação, que são as interações polares ou as ligações de hidrogênio. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, pessoal, vocês podem mandar mensagem para mim ou pedir que eu faça a gravação de uma aula a respeito de forças intermoleculares para vocês ficarem mais a par desse assunto, né? Bom, pessoal, então nós falamos dos hidrácidos. Os hidrácidos são aqueles ácidos onde na sua composição não tem a presença de oxigênio. E como eu estava falando, os ácidos eles são subdivididos em duas classes. São classificados tem duas classes. Os hidrácidos e agora que a gente vai falar sobre os oxiácidos. Os oxiácidos, como o próprio nome já diz, são ácidos que têm a presença de oxigênio. Aqui nós temos a fórmula geral dos oxiácidos, que é formado por hidrogênio, porque por ele ser um ácido, ele tem que liberar um ácido de Arrhenius, né? Ele tem que liberar um hidrogênio em solução. No caso X aqui representa a atomicidade desse hidrogênio, ou seja, a quantidade de átomos que esse hidrogênio, a quantidade de hidrogênio nessa molécula. Esse é o elemento o átomo, né, envolvido na formação dessa molécula. De um modo geral, esse átomo ele vai ser um ametal. E o oxigênio, né, por ser um oxiácido, obrigatoriamente ele tem que ter um oxigênio na sua composição. E Y representa aqui a atomicidade desse oxigênio, ou seja, a quantidade de oxigênios que essa molécula tem. E se tratando do nome desses oxiácidos, ele sempre vai começar também com a palavra ácido, né? Aqui vai representar o elemento envolvido na formação desse ácido. E se tratando, sendo esse ácido um elemento principal, que a gente vai ver um pouco mais à frente, ele vai ter a terminação ico. Vamos ver alguns exemplos aqui. Se tratando dos elementos principais, nós temos aqui o HClO3, o H3BO3, e a gente vai falar, a gente vai dar a nomenclatura conforme a característica desse ácido. Esse aqui, como são elementos principais, acaba que a nomenclatura deles vai começar com ácido e terminar em ico. Então vamos lá. Vamos fazer sem colar aqui, né? Que eu tenho a colinha. Se eu apertar aqui, vai aparecer o nome, né? Vamos fazer sem utilizar essa resposta, né? Então vamos lá, só olhando aqui, ó. Ele é um ácido principal, então ele vai começar com ácido. Logo isso aqui vai ser o ácido. A gente vai levar aqui, ó, em consideração esse ametal envolvido nessa molécula, que é o cloro, né?
Então, cloro, ácido, cloro, íco. Então, ácido clórico. Agora aqui nós temos o bromo, o boro. Logo vai ser, então, um ácido bórico, ácido nítrico, ácido carbônico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico. Conforme a gente já falou. Ácido clórico, bórico, nítrico, carbônico, enxofre, né? Sulfúrico, o P, que é o fósforo, fosfórico, e assim por diante. E na nomenclatura de oxiácidos, nós sabemos que eles podem ter a terminação ico, também a terminação oso, e também a gente pode ter uma nomenclatura acrescida aqui de um prefixo, hipo ou per, né? Vamos ver aqui. O que acontece? Então, quando eu tenho um elemento principal, no caso do ácido clórico aqui, que ele acaba perdendo um oxigênio, esse elemento ele deixa de ter a terminação ico e passa a ter a terminação oso. A mesma coisa para esses outros aqui, ó. Então vamos lá. Se antes terminava com ico, né? E agora vai terminar com oso, então vai ser cloroso, ácido cloroso, ácido nitroso, ácido sulfo, né? Sulfuroso e, por último, um ácido fosforoso. Ó, conforme a gente falou. E uma outra forma que esse ácido ele pode existir, ele é, no caso, perdendo mais um átomo de oxigênio, como esses aqui, ó. E como ele perde mais um oxigênio, ele deixa de ter a terminação oso, ou desculpa, ele continua, né, tendo a terminação oso, só que agora ele vai ter um prefixo hipo, ou seja, hipo, cloro, né, oso. Então aqui nós temos o ácido hipocloroso e aqui nós temos o ácido hipofosforoso. Bem tranquilo essa questão da nomenclatura, né? E nesse caso aqui, ó, dos principais, tem alguns elementos que ainda eles podem ganhar um oxigênio a mais. E quando eles ganham um oxigênio a mais, ele continua ainda com a finalização com o sufixo ico, só que ele acaba ganhando um prefixo aqui na frente, ó, o per. Então ele passa a ser um ácido perclórico. E ainda, pessoal, se tratando desses oxiácidos, eu vou deixar aqui algumas dicas para vocês. No caso aqui, ó, que foi o que a gente já falou, né? Nós temos aqui o elemento principal, né? Aqui nós temos para cima a adição de mais um cloro e para baixo a gente vai tendo a diminuição dessa quantidade de oxigênio. Oxigênio, na verdade, não é cloro. Então aqui nós temos o principal, né? Então nós temos ico, oso, per no primeiro e hipo no último. E que ele vai considerar a quantidade de oxigênios envolvidos nessa molécula. E nesse caso, pessoal, a gente pode levar em consideração também o bromo e o iodo. Vocês lembram que eu falei para vocês que esses elementos eles são da mesma família dos halogênios lá? Então, nesse caso, eu posso fazer a troca desse cloro por bromo ou por iodo também, formando então elementos dessa mesma tabela com diferentes átomos. E aqui eu vou deixar uma outra dica para vocês decorarem os principais oxiácidos que existem existem aí na natureza, né? E nos laboratórios também. Mas nesse caso, se nós conseguirmos decorar esses principais, ó,
oxiácidos, que são os principais terminados em ico, a gente consegue fazer, baseado aqui nessas dicas, a nomenclatura de qualquer oxiácido. Então, nesse caso aqui, não costumo beber clorofórmio só pinga. No caso, as letras iniciais, elas vão representar os átomos envolvidos, os átomos centrais, né, envolvidos em cada oxiácido desse aqui. Então, se a gente conseguir decorar, não costumo beber clorofórmio, só pinga. Então, se eu decorar essa frase, eu vou estar decorando todos os oxiácidos principais, que a partir dele nós conseguimos ter os seus derivados, né? E esses derivados, eles acabam tendo nomenclaturas específicas. Então, se a gente consegue decorar esses principais, a gente consegue, então, fazer a nomenclatura dos demais oxiácidos aqui. Tá certo, pessoal? Então, vamos fazer alguns exercícios para que a gente possa deixar essas nomenclaturas fixas na nossa mente. Vamos lá para esse exercício. O SO2 gasoso é um dos principais poluentes atmosféricos que afeta a vida do homem. Sua presença na atmosfera resulta em danos aos vegetais, aos corpos de água superficiais, aos bens artísticos e arquitetônicos e à saúde dos seres vivos. A principal fonte de emissão desse gás para a atmosfera é a combustão de materiais que contenham enxofre na sua composição. É o caso do enxofre presente nos combustíveis fósseis. Quando se queima um combustível que contém enxofre, forma-se o SO2 gasoso, que é emitido junto com os outros gases de exaustão. Embora o enxofre se apresente na forma de diferentes compostos, a reação pode ser representada pela seguinte equação geral. Aqui nós temos o enxofre, né? Sólido, reagindo com o oxigênio gasoso, formando então o SO2 gasoso, que é a nossa primeira reação, né? A reação geral. Como o SO2 gasoso é solúvel em água, ele pode ser incorporado às gotículas que formam as nuvens, formando então o H2SO3, conforme a equação a seguir. O SO2 gasoso, reagindo com a água, forma então o H2SO3. Outras substâncias presentes na atmosfera podem também ser incorporadas às gotículas de água das nuvens e oxidar ou servir como catalisador para a reação de oxidação do H2SO3. No caso, H2SO3 formando H2SO4, tal como representado abaixo. H2SO3 aquoso, reagindo com uma substância oxidante, isso aqui é um R, né, que representa então uma molécula qualquer, né, desde que tenha essa propriedade antioxidante, formando então o H2SO4, que nós já conhecemos, né, pessoal, que é um dos ácidos principais, né, que é, no caso, um oxiácido dos principais, o ácido sulfúrico. Os dois ácidos diarrênios envolvidos nas reações que ocorrem na atmosfera devido à combustão do combustível fóssil em questão são, no caso, essa reação 3 aqui, pessoal. Nessa reação 3, então, nós temos quais ácidos envolvidos nessa equação. Nós temos aqui o H2SO3 e também temos o H2SO4. O H2SO4, nós sabemos já que é um oxiácido principal, né? O ácido sulfúrico. Então, esse nós já sabemos. Então, agora nós temos que saber a nomenclatura desse outro ácido aqui. No caso aqui, se a gente for levar em consideração, né? Comparar aqui esse ácido em relação a esse aqui tem um oxigênio menos. Ou seja, vocês lembram da tabelinha? Ele vai para baixo. Aqui ele tem o sulfúrico, ele tem a terminação ico. E logo abaixo nós teremos então a terminação oso.
Então, logo, esse aqui vai ser o ácido sulfuroso. Vamos ver, então. Ácido sulfuroso e ácido sulfúrico. Seria qual questão? Ácido sulfuroso e ácido sulfúrico. Logo, a letra A. Uma outra questão. O enxofre pode formar um hidrácido, ou seja, o H2S, um hidrácido porque ele não tem a presença de oxigênio, né? E também o enxofre ele pode formar um oxiácido, o H2SO4, cujos nomes respectivamente são, aqui nós já sabemos que é o ácido sulfúrico, né? E aqui nós temos que achar o nome desse hidrácido. Lembra, pessoal, a nomenclatura de hidrácido? Ele vai começar com ácido, aí vai ter o elemento envolvido na formação dessa molécula, em seguida do sufixo hídrico. Então, logo nós temos que o enxofre, né, que ele tem, na nomenclatura, ele vai ser um sulfo. Então, nós temos o ácido sulfídrico. Qual que seria, então, a questão correta? Ácido sulfídrico. Então, pode ser tanto a letra D quanto a letra E. Igual sulfúrico, que é esse próximo, né? Então, logo, vai ser a letra E. Para começar a falar sobre ionização dos ácidos, nessa aula também vamos aprender quando que teremos uma ionização parcial e quando será uma ionização total. Vamos começar então com o exemplo aqui do ácido clorídrico. O ácido clorídrico, em meio aquoso, ele se dissocia em H+, e Cl-, o íon cloreto, né? E como é que isso ocorre, pessoal? Quando o ácido ele entra em contato com a água, há uma quebra, uma cisão dessa ligação covalente que é formada entre o átomo de hidrogênio e o átomo de cloro. Esses dois elétrons que formam essa ligação, ambos vão para o átomo de cloro. Por isso que o hidrogênio ele fica carregado positivamente, enquanto o cloro ele fica carregado negativamente. A gente sabe, pessoal, que não existe o íon H+. Por isso mas ele é aceito em alguns livros, ou até mesmo em alguns concursos vestibulares, mas é importante saber a forma correta de se representar esse íon, que chamamos de íon hidrônio, que é esse aqui, o H3O+. Então, esse ácido clorídrico em meio aquoso, o que acontece? Essa molécula de água, ela tem alguns elétrons livres aqui no oxigênio, onde esses elétrons acabam atacando esse hidrogênio do ácido clorídrico. Esse é o termo correto mesmo na química orgânica. Esse oxigênio, ele ataca, ele é um nucleófilo, ataca o eletrófilo, que é o hidrogênio, e ele rouba esse hidrogênio para ele. Como eu já falei, né, quando há essa quebra dessa ligação aqui, entre o átomo de hidrogênio e cloro, esses elétrons eles acabam indo para o cloro, enquanto o hidrogênio ele fica positivo e ele acaba aderindo uma carga positiva a esse hidrônio. E nesse caso, pessoal, temos alguns exemplos de quando que a classificação em relação à quantidade de hidrogênios que essa substância vai liberar nessa solução. E elas podem ser classificadas como monoácidos ou um ácido monoprótico, e também pode ser classificada como diácidos ou um ácido diprótico, que vai liberar, nesse caso, dois íons de hidrogênio nessa solução. E se tratando desses diácidos, ou seja, essas moléculas que liberam dois átomos de hidrogênio, dois íons, né, de hidrogênio nessa solução, vamos verificar aqui, esse hidrácido, o H2S, que é o ácido sulfídrico, né?
O ácido sulfídrico em meio aquoso, primeiramente, ele vai liberar apenas um hidrogênio, logo depois, formando então o hidrogênio, esse íon de hidrogênio mais HS-. Logo após isso, essa mesma substância aqui, esse mesmo ânion, ele acaba em meio com a água também, essa água acaba fazendo esse mesmo processo aqui de ataque ao hidrogênio, né? Então essa água, esse oxigênio acaba atacando esse outro hidrogênio, fazendo novamente com que haja uma nova ionização, formando então mais um íon de H+, e um outro íon de S2-. Nesse caso, quando a gente faz a equação global, a gente acaba aqui, ó, cortando os iguais, né, que estão em lados opostos aqui da nossa seta, e o que sobra a gente baixa aqui. Então nós ficamos com H2S, formando dois íons de H+, mais S2-. Vamos ver aqui, pessoal, um exemplo do ácido sulfúrico, que é um oxiácido, a ionização desse ácido sulfúrico. Então, o ácido sulfúrico em meio aquoso, né, ele vai liberar esses dois hidrogênios em solução, formando então dois íons de H+, mais SO4 2-. Como ele perdeu dois átomos de H+, acaba ficando com a carga negativa 2-. Quando a gente representa dessa forma aqui, pessoal, nós temos a demonstração da ionização total. E nesse caso, o ácido sulfúrico ele é um diácido. Agora, pessoal, quando nós temos a ionização parcial, esses íons de hidrogênio eles têm que sair parcialmente, ou seja, de um por um. Aí que no caso, nessa primeira parte aqui temos a primeira ionização parcial, né, onde eu tenho a perda apenas a dissociação apenas de um H+, formando então o HSO4-. Esse HSO4-, ele ainda tem um hidrogênio que ele é ácido também. Então ele acaba também dissociando em água, né, com a ajuda dessa água, dessa molécula de água, dissociando e formando mais um íon H+, mais SO4-2-. Então aqui em cima, nesse primeiro caso, nós temos a representação da ionização total, que também podemos chamar de equação global, né, como vocês já sabem. E aqui nós temos a ionização parcial. Pessoal, agora a gente vai fazer aqui a conexão entre esses átomos do ácido sulfúrico para verificar o porquê que esses dois hidrogênios eles são considerados hidrogênios ácidos dessa molécula. Então, se eu colocar aqui, ó, o átomo central, que é o enxofre, nós temos aqui quatro átomos de oxigênio, né? Como a gente já sabe que esses dois hidrogênios eles dissociam desse ácido sulfúrico, logo sabemos que eles estão ligados aos oxigênios. A gente já vai falar o porquê disso. O enxofre ele é da família 6A. Logo, para ele estabilizar pela regra do octeto, ele precisa fazer duas ligações covalentes. Quando ele fez aqui essas ligações covalentes, ainda sobraram esses dois átomos de oxigênio para fazer ligação, onde essa ligação vai ocorrer por ligação dativa, que é o que a gente também já teve em sala de aula, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no meu WhatsApp que eu respondo para vocês. Então, nesse caso, a conexão entre os átomos dessa molécula de ácido sulfúrico, ela é dessa forma. E nesse caso, pessoal, todos esses hidrogênios ionizáveis, ou seja, esse aqui, ó, e esse outro,
para que eles sejam ácidos, eles têm que estar ligados diretamente ao oxigênio. Caso esse hidrogênio não esteja ligado diretamente a nenhum desses oxigênios, e sim a esse átomo central, eles não são considerados hidrogênios ácidos. Então isso tem que ficar bastante claro na cabeça. Mas a gente vai dar alguns outros exemplos para que isso fique mais fixo. Ó, pessoal, então vamos dar aqui um exemplo do ácido fosfórico e os seus derivados. Ó, então aqui os derivados, né? O fosforoso, o ácido fosforoso, e aqui, logo que perde mais um, né? É o ácido hipofosforoso. Nesse primeiro aqui, ó, nós verificamos que esse ácido ele consegue dissociar até 3 hidrogênios, ou seja, ele é um triácido. Já nesse segundo aqui, nesse segundo caso, nesse derivado aqui, ele consegue apenas 2, e por último, ele consegue ionizar apenas um hidrogênio. E a gente vai ver o porquê, pessoal. Que ele consegue ionizar apenas 2 e apenas 1, e aqui 3. Então vamos lá, vamos pegar essa molécula aqui. Nós temos então como o átomo central o fósforo. Como a gente sabe que ele ioniza 3 hidrogênios, então a gente sabe que nós temos aqui então 4 oxigênios, né? Vai ficar um pouco estranho, pessoal, porque é difícil fazer no mouse, né? E nós temos 3 hidrogênios. Como esses 3 hidrogênios eles são ionizáveis, logo a gente já sabe, né, que esses 3 hidrogênios eles estão ligados diretamente a esses átomos de oxigênio, porque caso contrário, esses hidrogênios não tivessem ligados aos oxigênios, eles não seriam ionizáveis. Então, para esse caso aqui do ácido fosfórico, nós temos 3 hidrogênios ácidos por conta deles estarem ligados aos oxigênios dessa molécula. Agora, nessa outra molécula aqui, no ácido fosforoso, nós temos aqui o fósforo, né, como um átomo central. Aqui nós temos 3 oxigênios e nós temos 3 hidrogênios. Só que nós sabemos que apenas 2 desses hidrogênios eles são apenas 2 desses hidrogênios eles são ácidos, ou seja, apenas 2 desses hidrogênios estão ligados ao oxigênio. E um desses hidrogênios está ligado diretamente ao fósforo. Por isso, esse hidrogênio ele não é ionizável por conta disso, por ele estar ligado diretamente ao fósforo. Como esses 2 hidrogênios aqui estão ligados diretamente ao oxigênio, apenas esses 2 hidrogênios que vão ser ionizáveis, como mostra aqui na nossa equação. Ah, pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar, né? O fósforo, como ele é da família 5A, ele consegue fazer apenas 3 ligações covalentes. E aqui, como tem ainda um oxigênio, ele faz essa ligação aqui covalente dativa. A mesma coisa que com esse oxigênio. Então vamos para esse outro exemplo aqui. Nós temos o fósforo como um átomo central. Temos 2 átomos de oxigênio. E temos 3 átomos de hidrogênio. Só que a gente sabe que apenas um desses átomos que vai ser ionizável. Então a gente tem um átomo ligado a um oxigênio. E esses 2 hidrogênios que sobram, eles são ligados diretamente no fósforo. Então, nesse caso, como ele é da família 5A, pela regra do quinteto aqui ele já estabilizou, né? Porém, a gente consegue fazer uma ligação covalente dativa aqui com esse oxigênio para daí então formar essa fórmula estrutural dele. Então, pessoal, só falando de novo, repetindo novamente,
para fixar na mente de vocês, o hidrogênio ele só vai ser ionizável se ele estiver ligado a um átomo de oxigênio. Caso contrário, se ele estiver ligado diretamente aqui ao átomo central, ele não vai ser um hidrogênio ionizável. Mas vamos fazer um exercício aqui bem legal, só para que conforme da forma que cai nos vestibulares, nos concursos. Ó, sabendo que o ácido carbônico é diprótico, sua ionização total pode ser representada da seguinte forma. Não vamos olhar para cá não, vamos pegar logo aqui em cima. Ácido carbônico. Então a gente tem aqui o carbono como o átomo central, né? Sabemos que ele é diprótico. Logo, para ele ser diprótico, ele tem que ser ligado a quantos oxigênios? 2 oxigênios tem que ter ligação com o hidrogênio. Então aqui a gente já sabe que esses 2 hidrogênios serão os hidrogênios ionizáveis. E sobrou o quê? Sobrou mais um oxigênio. Com o oxigênio eu consigo fazer aqui uma ligação dupla com carbono e estabilizar esse átomo de carbono. Então nesse caso aqui já está tudo estabilizado, né? Então nesse caso, essa é a molécula do ácido carbônico, que é representada então pelo H2CO3. Quando esse ácido carbônico em meio aquoso, ele vai dissociar em 2H+, porque ele é diprótico, né? Mais o que resta ali, que é o CO3. CO3, 2 menos. 2 menos, aqui é mais. Então, só aqui, ó, olhando para essa equação que a gente montou, qual que é, no caso, essa equação que representa essa ionização do ácido carbônico, que seria qual letra? Seria, então, a letra D. Então era isso, pessoal, que eu queria falar com vocês hoje. Na aula que vem, nós vamos dar continuidade ainda a funções inorgânicas, que tem muito assunto para dar ainda. E retornaremos na semana que vem falando sobre as demais funções orgânicas, principalmente os sais as bases que eu não falei nessa aula. Então é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente e estamos à disposição para fazermos o melhor para que vocês possam aprender. Até uma outra hora. Obrigado, pessoal.